bom dia. Hoje são 19 de maio. Hoje é o dia que eu estou aqui na escola, estou à espera. Hoje vai ser o dia da família. A escola escolheu hoje, a sala na verdade, a Maia. A sala dela, a professora mandou um aviso, né, que seria hoje. Aí a gente só vai ali, aqui é pertinho da praia, a gente vai lá comer uma frutinha com eles, né, curtir um pouquinho do dia até umas 11h30, daí eles retornam para a escola e pronto. Hoje o dia tá corrido, hoje eu não fui trabalhar, que não deu, né, para realocar todos os clientes, porque tanto eu como a menina que trabalha, nós trabalhamos juntas. A minha festa foi agora pela manhã e a dela vai ser à tarde. Aí não deu pra gente resolver muita coisa, mas então é isso. Mais tarde a gente ainda tem um aniversário também pra ir. Vai ser primeiro nesses parques de pula-pula. E pronto, depois a gente vai bater os parabéns, para ter uma segunda-feira bem movimentada, uma segunda-feira bem diferente do nosso dia. Depois da praia. Gosta? Dá uva na mãe. A uva agora pra comer. Hello, mais uma vez. Aí, deixa eu fechar aqui, peraí. Como é que você tá? Olha, como eu já falei aí no primeiro vídeo, né? Eu tava aguardando as crianças, né, saírem. Elas tiveram primeiro a aula de música foi adiantada, né, porque a aula seria exatamente enquanto nós estivéssemos, no horário que nós estivéssemos na praia, né. Então nós fomos à praia, levamos frutas para comer, cada família, né, levou para comer com seu filho. Lá nos foi dada a missão de... peraí que eu vou pegar. Então, o que aconteceu? Que algumas famílias não puderam ir completas, né? Inclusive a minha, que enquanto eu tava lá, Luciano foi pra entrevista na AIMA, né? Que eu vou falar também nesse vídeo. E aí ela deu a gente esse potinho pra gente catar conchinhas, que é a coisa que a Maia mais faz. A gente nunca voltou da praia sem a Maia trazer conchinhas. Catar, e deu esse quadro aqui pra gente fazer em casa, né? Com toda a família junta. E a gente, com essas conchinhas, criar algo e pendurar em casa. Deixar pra gente, pra ter essa atividade, né? Junto em família. Achei muito legal. E quando a gente puder, né? Sei que os horários são bem desencontrados, mas quando tivermos os 3 e com tempo disponível, vai ser logo logo, porque eu não gosto de ficar procrastinando essas coisas, né? E, enfim, não deu pra ser ontem, né? Porque a gente tinha várias atividades, como eu disse. Então, nós catamos as coxias, fiquei lá com ela até por volta das 11h15, como eles falam aqui, às 11h15. E voltamos pra escola. E foi isso, deixei ela lá, aí vim pra casa. Como eu falei, ontem eu não trabalhei, né? Não consegui marcar uma cliente ontem à tarde. E estou gravando esse vídeo porque agora na terça-feira também a cliente que havia desmarcado de ontem, porque eu estava no dia da família, marcado para hoje de manhã. Ontem à noite ela mandou mensagem dizendo que a casa estava muito bagunçada, então ela acabou arrumando a casa na segunda, né? Limpando a casa. Então daí nós já não fomos também. Hoje pela manhã eu vou sair hoje às 12h20 para estar 1 hora na casa de uma cliente e vai ser só essa então agora à tarde, ok? Aí foi muito bom, foi muito legal, a gente se divertiu, né? Porque é sempre bom fazer algo diferente com as crianças. E eu acho muito legal porque a escola dela proporciona muito esses momentos,
em família, com os pais, com as mães, com as avós. As avós já não têm essa possibilidade, porque a avó dela tá no Brasil, né? Então, eles já levaram até num lar de idosos, para elas fazerem a alegria no lar, né? Porque onde chega a criança é a alegria. E foi muito legal, foi muito bom. Eu vim pra casa, organizei algumas coisas e daí nós já fomos para o aniversário. Eu também fiquei à espera de Luciano, né, chegar a tempo da entrevista e graças a Deus deu tempo. Aí Luciano foi lá, pegou ela na escola, nós nos arrumamos e tal. E foi muito legal, gente. A festa foi no Up Up, que é um parque de trampolins. E assim, ela se divertiu muito, se divertiu bastante, já tá até querendo que o aniversário dela também seja lá. Mas assim, daqui até lá a criança muda muito de ideia, né? Então a gente vai aguardar um pouquinho mais. Outra coisa que acho que eu devo enfatizar, porque às vezes eu não posto muitos vídeos, porque as pessoas aqui, elas não gostam muito de serem filmadas. E também é um direito, né, da pessoa e na criança também, das crianças que podem estar ao redor. Ontem mesmo no evento da praia, elas assinam, né, a gente assina lá, no caso os pais, autorizando a usar a imagem delas. Enfim, então eu não gosto de ficar fazendo filmagens para mostrar as crianças, né, muito assim. Quando eu mostro é uma amiga de Amaya, então eu faço poucas filmagens, né? Quando é da criança, eu fiz uma imagem, eu vou mostrar aqui, né? Eu vou colocando as imagens sempre aqui, em algum lugar aqui dentro do vídeo, pra mostrar a vocês, e é muito legal, gente. Inclusive, a gente ficou lá embaixo, né? Esperando elas se divertirem, ficou 1 hora lá de relógio, e tinha uma mesa de totó lá em cima e a gente não acabou não usando, porque a gente não sabia, não viu, né? E só tinha a gente, foi muito bom, porque só tinha a gente lá no parque. Também uma segunda-feira, né, maravilhoso. E foi muito bom. Então, agora vamos falar sobre a entrevista dele. Eu pedi muito, eu implorava, tira uma foto pra mim. Ele, mas eu tô cheia de gente aqui e tal, eu vou tirar no meio do povo, enfim. Só me tirou essa foto aí já igual a minha, né, que a gente foi até lá em cima e voltou para entrar, né, no lugar da entrevista. E lá dentro não pode realmente, já tem na entrada da porta um aviso dizendo que não pode fazer filmagens e nem fotos lá dentro. Luciano foi um pouco mais fácil, porque Luciano tem 2 contratos, né, o do full time e do part time. Nós anexamos tudo. Ela disse, mas tá muito fácil o seu, você trouxe tudo e já anexou tudo, porque lá tem o espaço para anexar um documento. Mas aí o que foi que eu fiz? Eu juntei os 3 últimos do full time, os 3 últimos comprovativos do part time, né, os do ordenado, do salário, e entrei naquele site Love PDF e juntei, fiz um arquivo só e anexei. Então se tornou, ele disse que foi muito fácil para ela. Pronto. Nós também tentamos mandar aquele termo de responsabilidade, tentando ver se a gente já fazia para a Maia, reagrupava. Aí a gente jogou, né? Porque o não a gente já tem, a gente tem que tentar o sim. Então o que foi que a gente fez? Lá no portal tem um documento que, se a pessoa que for fazer a CPLP for de menor, ela tem que ter esse termo de responsabilidade. Então foi o que eu fiz, eu imprimi esse termo de responsabilidade, ele preencheu e eu mandei os documentos de Amaya para ele jogar para ver se conseguia, né? Mas ela disse que não, que a gente ainda não tem cartão. Quando ela falou não tem cartão, eu já criei uma esperança na minha cabeça de que quando nós tivermos o cartão, a gente poderia reagrupar. Então, é uma esperança, né? De que logo que saia esse cartão a gente consiga fazer isso para ela. Mas graças a Deus correu tudo bem. Ele chegou lá às 11, a entrevista dele era às 11h30 e saiu de lá por volta das 2h45. Ele foi para o trabalho, continua a trabalhar até as 3h30, porque ele chegou lá bem cedo, né, no trabalho. Ontem, para
tentar adiantar alguma coisa. E como foi o horário corrido, porque ele leva a justificativa, né, de que ele teve que resolver alguma coisa, às 3h30 ele voltou e graças a Deus deu tempo da gente ir pra festa. Vamos mudar aqui de assunto, né, porque eu realmente tem horas que bate assim, não é nem desânimo, é tipo, eu quero aproveitar um tempo para descansar do que gravar vídeo. A questão não é nem o gravar, é o editar. O editar dá muito trabalho. E às vezes o meu tempo de editar, eu deito aqui com a Maia para botar ela para dormir, eu acabo dormindo. É isso. E assim, eu tô tão procrastinadora, eu reconheço isso e eu tô tentando mesmo melhorar nisso, que eu percebo que eu tô usando meu tempo muitas vezes jogando ele no lixo. Fico olhando rede social e tal, quando a gente vai ver, a gente já gastou mais de 30 minutos só fazendo isso, né? E deixando minhas coisas de lado. Hoje eu fui, levei a Maia pra escola, como eu já não ia trabalhar agora de manhã, eu cheguei, mesmo sem querer, eu comecei a lavar roupa, já lavei prato, que a gente chegou ontem tarde, né? Não deu, fui pedir pra lavar, eu pedi uma pizza ontem e tal. A pizza chegou mais de 11 horas da noite, que eu já penso de acho pedir no último horário, porque aqui tem uma pizzaria que às segundas-feiras você pede uma, você ganha duas, uma pequena ganha duas. E assim, aqui em casa, do jeito que a gente come 3 dias, 2 pizzas pequenas ou mais. Isso tomando café da manhã e comendo 2 vezes por dia. Então, eu pedi essa pizza, não deixamos, a casa ficou de perna pro ar aqui. Eu aproveitei hoje pra, mesmo sem querer, ficar ouvindo algo, né, pra me alimentar de coisas boas. E assim, nesse ouvir, eu sigo uma menina que ela tem um canal aqui no YouTube e eu gosto muito da palavra dela. E ela falou exatamente quanto a isso, como a gente está tratando as coisas que Deus nos deu, né? Não foi uma vez só que eu já ouvi uma palavra dela sobre isso, mas sobre a preguiça, sobre as coisas que a gente tem deixado de lado. E um defeito que ela falou exatamente também foi sobre deixar a comida e não ter esse cuidado do prover de Deus. E às vezes eu também deixo comida estragar. Eu tô me policiando mais. E uma coisa também que me chamou a atenção foi de, por 2 vezes acontecer de meu marido falar assim, de Luciano falar, você não lembra que aconteceu isso? Eu disse, rapaz, eu lembro que, tipo, uma das coisas foi uma vez que a gente tava muito assim desanimado aqui e nós ainda não tínhamos onde congregar, então a gente estava pulando de igreja em igreja, né? E nessa igreja especificamente que nós fomos, era uma igreja muito pequena, e nós fomos em 2 cultos. Um domingo, aí no final vieram falar com a gente, aí chamamos chamaram, né, pra gente ir no próximo e tal, e nós fomos no outro, 2 domingos seguidos. E nesse outro domingo já foi um irmão da igreja que pregou. E ele falou sobre exatamente do que a gente estava passando, né, do que a gente estava vivendo. E ele falou, você não lembra? Eu disse, eu lembro que nós fomos, eu lembro que foi uma palavra que a gente gostou muito, mas eu não lembro exatamente da palavra. E ele lembrou, né, as palavras exatas que ele falou lá no dia. E foi marcante pra gente, sabe? Foi uma palavra que a gente precisava ouvir, mas eu simplesmente esqueci. Eu lembro do momento que nós ficamos, teve um almoço na igreja, nós ficamos junto com ele. Lembro a gente vindo pra casa, eu lembro que eu acabei encontrando um casaco de Amaia que nós perdemos no domingo anterior. Ele estava pendurado numa árvore. Aí a gente voltando pra casa, eu disse, olha, o casaco de Amaia. Acharam e penduraram na árvore. Imagine, 1 semana ficou lá pendurado, mas estava lá. Então, eu lembro de tudo isso, né? E não lembrava da palavra. Então, daí eu pensei, disse, o real sentido de eu estar marcando aqui não é um canal que eu só quero. Eu quero monetizar, claro, que quem é que quer trabalhar de graça, mas
Mas o real motivo é exatamente a gente guardar essas coisas. E eu lembrei aqui dessa palavra, né, que está em Salmo 103, os versículos 1 e 2, né, que fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nem um só de seus benefícios. Tem um hino, né, que a gente canta, que fala para contar as bênçãos, né? Minha mãe gosta muito desse hino também. E é muito bom você conseguir repassar isso para alguém e para você mesma um dia, né? Porque eu gravo isso aqui exatamente para me lembrar, para marcar esses momentos, porque quanto mais detalhes a gente souber, a gente consegue, né, enumerar a quantidade de bênçãos que Deus tem feito aqui na nossa vida e tem derramado sobre nós, e a gente conseguir dar valor, né, porque a gente vai exatamente saber de onde foi que veio aquilo, como foi, como aconteceu, a história específica, sabe, a história detalhada daquilo. A gente está com os pensamentos aí de ideias, né, de como conseguir coisas aqui, e tem uma coisa específica que a gente quer fazer, né, para conseguir uma determinada coisa, não vou falar agora. E nós temos orado, nós temos colocado diante de Deus, né, que se for da vontade dele vai ser feito. É uma coisa muito grande, né, e a gente só depende da mão de Deus realmente, porque nós não temos não é requisitos que falam, requisitos e poder para concretizar isso, mas nós já temos um não, o sim, né, vem de Deus. Então, se for realmente da vontade dele, a gente vai conseguir. E é isso. Eu creio que eu tenha colocado aqui, tá, no meu coração para sair. Eu espero eu conseguir manter essa constância. Eu estava, né, postando uma vez por semana, mas acabei falhando uma semana. Postei um vídeo ontem e postei um vídeo no domingo, e agora eu quero fazer mais esse. Eu não quero demorar mais, deixar só para postar domingo, não. Eu quero ver se eu faço isso hoje, mais tardar amanhã, né, que hoje é terça-feira, 20 de maio. Vou editar, vou postar no máximo amanhã, e tô tentando melhorar cada dia, porque eu quero fazer mais vídeos, né, tipo vlogs, tipo vivendo exatamente, tá? E é isso, né? Graças a Deus, Deus abençoe o nosso dia, vamos continuar ele. Eu vou já me arrumar, porque eu preciso trabalhar, viu? Beijinhos e até a próxima.